Os 11 piores erros cometidos com uma rosa do deserto. Erro número 1 é comprar uma rosa do deserto e colocar dentro de casa, gente. Vocês jamais devem fazer isso. Parece brincadeira, mas tem gente que comete bastante esse erro. Compra uma rosa do deserto bem bonita, compra uma rosa do deserto em floricultura, bem florida, enfim. Chega e coloca dentro de casa. O que vai acontecer? A planta não vai se desenvolver, porque a rosa do deserto é uma planta de sol e não de sombra. Erro número 2 é plantar uma rosa do deserto em um vaso grande. Tem gente que comete bastante esse erro, pega uma planta pequena e coloca em um vaso muito grande, achando que a planta vai se desenvolver mais rápido e na verdade atrapalha o crescimento. Pegar uma planta, um exemplo dessa daqui, ó, está em um copo descartável, tá? E colocar em um pote número 19, num pote número 20, enfim, um pote grande, que nem esse que eu tô mostrando aqui para vocês, gente. Não cometa esse erro, vocês têm que ir mudando aos poucos, né? Isso vai ajudar a engordar o caudex, a planta se desenvolver. Uma planta num pote dessa daqui, desse tamanho, vocês têm que mudar para um potinho desse aqui, número 10, número 8, enfim, depois número 12, e assim por diante. Aí tem gente, claro, mas vai dar muito trabalho, tá mudando essas plantas de vaso. Não dá trabalho, gente, porque cada mudança dessa daqui leva aproximadamente 1 ano para tá mudando, né? Então, não é tão rápido assim que nem tem muita gente que imagina. Aí tentar, não, para não gerar muito trabalho, para não dar muito trabalho, eu vou pegar essa planta e já vou plantar em um vaso grande. Olha o que acontece. A planta, ela vai ficar praticamente perdida aqui. Então aqui, essa planta, um exemplo, essa daqui, ó, tá na sacolinha plástica, tá vendo? Tá com um porte, um tamanho um pouco bom, é uma planta branca simples. Tá na hora de eu mudar. Se fosse para mim colocar nesse vaso, você pode ver que é uma planta bem grande. Na comparação dessa daqui, que tem essa planta aqui completou 3 meses, essa daqui tem 5 meses, tá? Olha a diferença. Se eu for colocar nesse vaso, olha só, ela ainda vai ficar muito folgada. Então, o ideal é colocar em um pote desse daqui. Vocês vão ver que o tamanho ainda é um pouco grande, mas só que a planta ela vai se desenvolver bastante. O caudex, né? Claro, mas as raízes da alimentação estão saindo. Eu queria mudar, já posso mudar? Não é necessário vocês mudar se o caudex não tiver gordão. Basta fazer um pequeno levantamento de caudex. Esse é o erro número 2. Nunca peguem uma rosa do deserto que tem um tamanho bem pequeno e plante em um vaso grande, tá? À medida que a planta for se desenvolvendo, vocês vão mudando de vaso. Erro número 3 é ficar adubando suas rosas do deserto com frequência. Toda semana coloca uma adubação. Principalmente, eu vi no canal de fulano, ele tá mostrando tal adubo, aí vai vocês aplica. Vi no canal de ciclano mostrando outro adubo, aí vai vocês aplica. Isso vai intoxicar suas rosas do deserto. Em vez de ajudar na floração, vai atrapalhar. Então, escolha um adubo de sua preferência. Dê um prazo para a planta consumir aquele adubo que vocês aplicar, aproximadamente de 70 a 90 dias. Daí vocês vão ver se o resultado na floração vai ser bom ou não. Se vocês gostarem do resultado, vocês continuam aplicando. Se vocês verem que não teve um resultado bom, vocês vão e mudam para outro tipo de adubo. Olha isso aqui, gente. A planta não tem folhas, mas tem bastante flores. Tá vendo aqui? Está polinizado, ó. Esse é o erro número 3. Muita gente comete esse erro bastante, que é estar aplicando diretamente adubo, vários tipos de adubo, em um curto período, né? Pouco tempo. Então, não cometa esse erro. Erro número 4 é não querer fazer poda em suas rosas do deserto.
né? Tem gente que quer uma rosa do deserto com muitos brotos, muitos galhos, mas não quer podar. Então, gente, não tem como vocês terem um bom desempenho com relação a vários galhos com suas plantas se vocês não fazerem uma poda. Tem plantas que conseguem de pequena crescer com uma formação perfeita, sem precisar fazer poda. Mas só que na maioria das vezes tem planta que elas não conseguem emitir vários brotos se vocês não podar. Então vocês fazendo a poda vai ajudar bastante. Olha só. Eu costumo fazer a primeira poda em minhas rosas do deserto quando elas completam 5 meses. Tem plantas que quando vocês não podam, olha o que acontece. Ela cresce assim, ó. Né? Fica com um galho bem grande e não fica com essa brotação de vários brotos, enfim, perfeito assim. Recentemente eu podei essa daqui, vocês podem ver, ó, tem a marca aqui ainda, tá vendo? No local que eu podei, na maioria das vezes sai 3, 4 brotos. Nesse caso aqui, essa tá saindo 3, ó. Tem esse, tem outro aqui. Essa aqui mais 3 brotos, como vocês podem ver, ó. Olha aí, ó. Aqui em cima, 4 a 5 brotos, gente. Tem esse. Tem outro desse lado aqui. Enfim, olha a formação que está ficando essa planta aqui logo após a poda, né? Então, é só vocês podar que vocês vão ter um resultado perfeito. E se o clima estiver quente, logo após vocês ter feito uma poda dessa daqui, logo vem flores. Né? A planta ela já se desenvolve os brotos, os botões. Provavelmente aqui logo tá florindo essas plantas que eu acabei de podar. Erro número 5 é quando vocês for fazer a mudança da planta de um vaso para outro, não fazer o levantamento de caudex. É preciso vocês fazer o levantamento de caudex para que para a planta se desenvolver, para a planta mostrar a beleza que tem. Essa aqui é uma muda a partir da estaca. Tem até vídeo no dia que eu coloquei essa planta aqui. Fiz uma poda. Enfim, para formar um formato bem diferente no caudex, é preciso, toda vez que vocês for mudar uma rosa do deserto de vaso, vocês fazer um pequeno levantamento de caudex. Aqui tem uma planta, tá na hora de eu fazer a mudança, né? Colocar ela em outro vaso, porém, essa planta ela está com vagem, eu não vou mexer agora. Então, quando eu for mudar essa planta aqui, tem que eu fazer um levantamento de caudex. Para quê? Para mostrar a beleza que está escondida. Eu vou mostrar uma maior aqui para vocês entenderem melhor. Tem gente que quer ter a planta com caudex bonito, gordão, mostrando, e na hora de mudar, enterra no mesmo lugar que estava. Então, não tem como você mostrar a beleza de sua rosa do deserto sem fazer o levantamento do caudex. Quando se faz o levantamento, gente, o resultado que vocês vão obter é isso aqui, ó. A planta, ela mostra a beleza, né? Então, ela se desenvolve. Isso daqui estava enterrado. Depois foi feito o levantamento de caudex. Aqui precisar, tiver muitas raízes, vocês cortam. No local é só selar com a cola instantânea, canela em pó, enfim. E logo vocês vão ver que a planta vai evoluir bastante. Erro número 6 é vocês plantar suas rosas do deserto em um substrato muito ruim. Qual é esse tipo de substrato? É simples, gente. É que não sempre falo nos meus vídeos. Rosa do deserto gosta de qualquer substrato, vocês misturando. Porém, tem uns que é exageradamente muito ruim. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. É um substrato que o pessoal costuma fazer para colocar em rosa de espinho, né? Que é um barro. Aqui na minha região a gente conhece como selão, massapê. É aquele barro que é grudento, que ele é um pouco vermelho. Então ele não serve para você estar misturando e plantando as rosas do deserto. Porque ele vai virar como se fosse um mingau, uma papa. Na hora que vocês vão molhar, vai ficar água acumulada. Enfim, vai atrapalhar o desenvolvimento das raízes de alimentação e pode causar um apodrecimento. Então,
é bem importante vocês usar um substrato que seja bem drenado, né? Vocês podem fazer uma mistura com várias coisas, porém, na hora que vocês for molhar, vocês têm que verificar se imediatamente a água vai sair. Se vocês molhar e a água sair bem rápido, é porque o substrato é bem drenado, é muito bom. Se vocês molhar e a água demorar a sair, ficar muito tempo úmido, o que vai acontecer? Vai acabar causando um apodrecimento com as raízes de alimentação. Já ia estar enganchando. Erro número 7. Molhar suas rosas do deserto sem verificar se o substrato está seco. O correto é toda vez que vocês molhar suas rosas do deserto, antes de molhar, na verdade, vocês têm que verificar se o substrato está realmente seco. Porque na maioria das vezes o substrato não secou e você molha sem prestar atenção. Aí no dia seguinte molha de novo. Enfim, não vai dar tempo com que o seu substrato seque suficiente e a planta vai ficar consumindo muita água e pode pegar um apodrecimento nas raízes de alimentação. Então, toda vez que vocês for molhar, veja com jeitinho, com carinho, para ver se realmente o substrato está seco ou não, porque assim a planta vai se desenvolver melhor. Erro número 8 é não deixar suas rosas do deserto diretamente no sol, acabar acostumando suas plantas em um local que pega pouco sol. O que isso pode causar no futuro? Assim que o clima esquentar, pode causar uma queimadura nas folhas, pode causar uma queimadura no caudex. Enfim, a planta, quando se acostuma no sol, nada disso vai acontecer. Ah, Cláudio, mas aqui na minha região passou muito tempo frio e de repente o clima esquentou bastante e está queimando os caudex. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que enrolar, gente, colocar um jornal, enfim, um pedaço de pano, tentar proteger até as plantas ficar resistente o suficiente para que o sol não venha causar nenhum danos. Então esse é o erro que muita gente comete, é não deixar a planta diretamente o dia todo no sol, tá, gente? Isso vai ajudar bastante as folhas. Recentemente eu mostrei essas plantas aqui para vocês, que eu retirei todas as folhas, né? Coloquei essas plantas, elas estão em um local que pega o sol o dia todo e elas já estão se recuperando, além de ter várias folhas novas, vocês podem observar aí. Tá com vários botões, então em breve tem muitas flores para mim estar compartilhando com vocês. Então, o erro número 8 é esse, tá, gente? Não deixe suas plantas em um local que pega pouco sol. Quanto mais sol, mais as plantas vão se desenvolver melhor. Vale lembrar que pode causar uma queimadura no caudex, mas daí é simples, gente. Basta vocês ou vão colocar uma proteção, ou então é só colocar Sombrite 70%. Tem um vídeo no canal mostrando Sombrite, aonde comprar, um passo a passo certinho para vocês entender melhor e não ter nenhum prejuízo com suas rosas do deserto. Erro número 9. Esse parece brincadeira, mas tem gente que comete esse erro. É na hora que vocês compram um vaso para plantar uma rosa do deserto, não só rosa do deserto, como outros tipos de plantas, tá, gente? Na maioria das vezes, o vaso ele não vem com aqueles furos para não acumular água. Tem gente que não verifica e acaba plantando a planta, plantando a rosa do deserto. Já foi caso que aconteceu com um cliente aqui na região que eu moro, tá, gente? Comprou o vaso, não verificou se o vaso tinha furo e o que fez? Plantou a rosa do deserto e molhava, não tinha como a água sair e acabou causando um apodrecimento nas plantas. Vocês podem ver que no fundo do vaso tem um local para vocês furar. E além disso, gente, quando vocês for fazer o furo, tem que fazer um furo um pouco grande, que é para a drenagem ser melhor. E quando vocês for plantar no fundo do vaso, é bom sempre você estar colocando pedras, carvão, enfim, alguma coisa para não acumular água. Essa espécie de vaso aqui, ele já vem com esses furos, tá, gente? Então é mais fácil de vocês plantar uma rosa do deserto sem preocupação nenhuma, enganchando no final do vídeo. Então vamos ter bastante cuidado. Vocês que são iniciantes no cultivo de rosa do deserto, enfim, qualquer outro tipo de plantas, sempre verifique os furos do vaso, porque se não for furado, vocês
vão e faz. E da maioria das vezes o furo é bem pequeno, então é bom vocês aumentar um pouquinho, né, para drenagem ser bem melhor. Erro número 10 é fazer poda em suas roças deserto sem prestar atenção. Isso acontece bastante com quem está iniciando, principalmente quando compra uma roça do deserto que é enxertada. O que acontece? A pessoa não tem experiência, aí vê vídeo, quer fazer uma poda para a planta se desenvolver, para a planta ter mais galhos, e não verifica o local que foi feito o enxerto. E quando o enxerto é bem feito, gente, quando tem bastante tempo, o que acontece? O local do ferimento aqui, ó, vai ficar bem parecido a parte do cavalo, que é a parte de baixo, a parte do cavaleiro, a parte de cima. Aí, por não ter experiência, acaba fazendo a poda e retirando a parte do enxerto fora. Aí tem gente que diz: ah, Cláudio, se eu comprei uma roça deserto, era vermelha dobrada. Depois que eu fiz a poda, a planta está colocando flor rosa simples. Na verdade, ela mudou de cor porque vocês retiraram fora a parte do enxerto. Então, tome bastante cuidado, né? Presta bastante atenção na hora que vocês for fazer uma poda em uma roça deserto, para não podar a parte enxertada. E quando vocês for fazer poda em plantas pequenas, para não podar radical demais. O que é isso? Poda radical. Tem gente que acaba podando bem o caudex e retira a gema de brotação. O que acontece? A planta não consegue gerar galhos, não consegue sair um broto novo, porque vocês podou baixo demais. Então vamos ter muito cuidado na hora que for cortar, tá, gente? Dê preferência de, se for uma plantinha pequena, medir 2 dedos ou 3 dedos para fazer a poda um pouco alto, e não podar próximo ao caudex demais, tá? Bem baixo. Eu costumo plantar as minhas, não, já falei plantar não, podar quando elas completam 5 meses, que fica melhor o desenvolvimento. Planta pequena assim, gente, atrapalha quando você faz uma poda. Olha o que acontece, ó. A planta, ela demora a se desenvolver e na maioria das vezes nem brota como você espera que vai brotar. Tem outra planta enxertada aqui, ó, enxerto, ó. Para quem não tem experiência, pode vir fazer uma poda nessa parte aqui e vai acabar retirando a parte do enxerto e ter prejuízo, né? Então vocês que estão começando a cuidar de roça deserto, presta bastante atenção no lugar que vocês vão fazer a poda, para não retirar a parte do enxerto, tá? Erro número 11 e o último erro. Esse erro, gente, tem muita gente que comete também. É um erro bastante cometido pelo pessoal que tem roça deserto. Olha só. É quando vocês vão fazer polinização, nunca pegar uma planta que tem muitas camadas de pétalas, né? E polinizar com outra parecida. Por quê? No futuro, as bebezinhas, quando colocar flor, ela vai colocar flor deformada, flor com deficiência genética. Vocês vão entender um pouquinho que eu vou mostrar uma flor. Então, dê preferência de tirar o pólen de uma planta dobrada e polinizar com outra dobrada, enganchando. Ou então, polinizar uma dobrada com simples. E se for aquelas plantas que tem muitas camadas de pétalas, vocês tiram o pólen dela e colocam em uma simples ou nenhuma dobrada, porque as plantas no futuro, quando colocar flor, vai ser bem saudável, vai ter a formação de flor perfeita. Eu vou mostrar quando se poliniza uma planta que tem muitas pétalas com outra, um exemplo com 4 ou 5. O que pode surgir? Veja só. Quando elas colocam flor, elas acabam colocando assim, ó, com essa deficiência nos botões, não consegue abrir, né? Tem gente que fica sem entender porque a planta não abre a flor. Então essa planta assim, a partir da terceira floração, se continuar com esses botões assim, ela só vai prestar para vocês fazer enxerto, vai servir como cavalo, né? Vocês vão pegar e fazer enxerto, mas vale lembrar que é bom vocês esperar a segunda ou terceira floração, que tem plantas que na primeira floração a flor abre com essa deficiência e depois ela abre normal. E depois da terceira floração, se continuar assim, é bom vocês fazerem enxerto, porque ela não vai prestar mais. Eu vou mostrar outra aqui para vocês entenderem melhor.
Essa planta aqui, gente, já está na terceira floração e ela continua com os botões assim, ó. Tá vendo? Então essa planta, ela só vai prestar para ser cavalo, para mim colocar um enxerto de outra cor. Olha. Ela tá com a deficiência genética. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou até agora o finalzinho do vídeo. Se gostou dessas informações, deixe seu joinha, se inscreve no canal quem não for inscrito. E meu muito obrigado a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus.